Olá, galera do xadrez, Cortês Chess no tabuleiro. Você quer aprender a destruir a defesa do seu adversário e dominar o jogo? Hoje vou te mostrar estratégias avançadas para desarmar qualquer oponente. O objetivo desse vídeo é explorar as fraquezas na posição adversária. Você vai gostar muito. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos e depois comente o que você achou deste vídeo. Olha só a qualidade dos tabuleiros e das caixas para peças que a gráfica Arejano produz. Ele manda para o Brasil inteiro e tudo com muita qualidade. Dê de presente para alguém ou para você mesmo. E usando o cupom Cortês10, você ganha 10% de desconto. Não perca essa promoção. O link da loja está no comentário fixado e na descrição do vídeo. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer para destruir a defesa do seu adversário e dominar o jogo é identificar as fraquezas na posição do seu adversário. Eu vou mostrar para vocês uma fraqueza muito importante que você precisa identificar rapidamente. Ou forçar essa fraqueza no adversário, né, para você aproveitar. A primeira fraqueza é do peão isolado. O que é um peão isolado? Veja essa estrutura aqui. Esse peão preto, ele não tem peão preto nesta coluna nem nessa. Então ele está isolado. Diferente desse, que pode ser protegido por esse peão. Então um peão isolado é aquele que não pode ser protegido por outro peão. Ele, para ser protegido, tem que ser usado uma peça. Um bispo, um cavalo, um adão, uma torre, o rei. Tá? Então não tem como proteger por um outro peão. Isso aqui se chama de peão isolado. Tá? E isso aqui é uma fraqueza. Eu quero mostrar para vocês uma partida muito famosa entre Botvinnik e Alekhine, jogada em 1936 em Nottingham, onde realmente Botvinnik vai mostrar como é que a gente faz para explorar esse peão isolado, tá? É uma partida muito bonita mesmo. Então Botvinnik está de brancas e o Alekhine, super jogador da época também, está de pretas, tá? Um jogador difícil de ser ganho, hein? Ó, D4, D5, C4, E6, cavalo C3, C5. Aqui, o peão de C toma o de D e o E toma de D. Olha só. Agora, o que pode acontecer? Essa é a base da criação, tá? Do peão isolado. Por quê? Olha o que aconteceu na partida. Lances foram pá e pá. Pronto, temos um peão isolado aqui em D5, um peão preto em D5 está isolado. Aí o Botvinnik fez o que? Desenvolveu suas peças rapidamente, mirando fazer pressão nesse peão, tá? Olha só, vejam só as manobras do Botvinnik. Já apontou uma dama. Ora, nesse peão nós já temos uma dama e um cavalo protegendo. Temos um bispo e um cavalo atacando. Tava a dama também atacando, o cavalo está atacando a dama. A dama mantém o ataque, né, no peão. E o Alekhine está tentando tirar essa dama daí. Então ele continua jogando. Ó, colocou o peão aqui, expulsou a dama, ok. E a luta continua aqui. Tem 2 ataques contra 2 defesas no D5. Bom, o Alekhine tenta compensar esse peão isolado com peças mais ativas, né? Vamos ver o que acontece. Mas esse isolamento vai acabar limitando o jogo dele. Olha só. As pretas tentaram atacar a dama daqui. Ele colocou o cavalo aqui na diagonal do bispo. Quer dizer, a dama continua atacando o peão. Aí o Alekhine colocou o cavalinho ali, né? Protegido pelo peão. E olha o que aconteceu. A luta toda é em cima desse peão. Olha lá, o Alekhine trouxe mais a torre para defender o peão também. Olha o que aconteceu depois de todas essas trocas. Um garfo aqui. E aí, depois de todas as trocas em cima daquele peão isolado, o
Botvinnik conseguiu ganhar a partida, tá? Realmente foi um jogo que entrou para a história, em que você pode usar como base de entender o que é um peão isolado e como se aproveitar disso, tá? Então toda a iniciativa ficou para o Botvinnik, que acabou ganhando a partida. Uma situação também que é uma posição bem clara de fragilidade, de fraqueza do adversário, é o peão dobrado. O que é um peão dobrado? É quando dois peões ficam na mesma coluna, por alguma troca, uma captura de uma peça, né? Olha aqui, o peão das pretas tem um peão dobrado aqui na coluna C, e o peão das brancas também com peões dobrados na coluna F. Eu quero mostrar para vocês uma partida muito interessante também, que mostra como pressionar essas linhas abertas criadas pelo peão dobrado. Uma partida histórica entre Fischer e Spassky em Reykjavik, em 1972. Não se esqueça de você se inscrever no canal, tá? Para você não perder os próximos conteúdos. O Fischer está de brancas e começou com D4. O Spassky jogou D5, aí veio C4, gambito da dama, E6, cavalo C3, bispo E7, pá, peão tomou, peão retomou, bispo F4, peãozinho avança para C6, E3, bispo F5. Esse lance C6 é a base da cadeia, tá? Mas também é um alvo, porque está em uma coluna semi-aberta. Olha só, essa aqui é uma coluna semi-aberta, tá? Olha o que acontece. O Fischer avança, tira o bispo de lá. Tomou e tomou aqui. Depois dessa troca, já aconteceu essa fraqueza para o Spassky. O que são os peões dobrados. Ele rapidamente vai tentar proteger o peão dobrado ali, né? Então houve umas trocas de peças menores, aí ele já joga B4, protegendo esse peão. Eles continuam dobrados, mas olha essa casa aqui no meio, né? Então é uma fragilidade. E o Fischer vai explorar essa situação toda aqui. Olha só, avançou aqui, né? Atacando o bispo e tentando tirar a base desse peão aqui, né? Se o Spassky trocasse aqui, consertaria o problema do peão dobrado, mas ele ficaria em franca desvantagem, porque olha aqui, nessa posição de peão D5, nós temos cavalo, cavalo e torre. E aqui as pretas têm bispo e cavalo, né? Então o que acontece? Depois das trocas, ganharia-se um tempo em cima da dama, que com certeza ia ficar um cavalo aqui, né? Então o Spassky não tomou. Ele preferiu jogar o bispo para D7, fortalecendo aqui, né? Só que o Fischer, ao invés de fazer essa troca, que seria ruim para ele, ele avançou mais o peão, já que está protegido pela torre, né? Cutucando a dama, já ganhando um tempo em cima dela. A dama veio para E5, atacando esse cavalo sem proteção. E aí veio dama D2 protegendo. B4 atacando o cavalo. Cavalo A4. Torre vai para B8. Dama D4. E olha só aqui. Deixou-se cair o cavalo. Sim. Mas no final aqui, ó. O Spassky não tomou o cavalo. Vocês perceberam aqui que a coluna D também está aberta, né? Um peão passado, né? Ficando difícil para o Spassky segurar aqui. Aqui tem dois alvos claros, hein? Nós temos aqui os peões em C6 e agora também aqui em C4. O Fischer tira o cavalo, B3, peão toma, Spassky ataca o cavalo, a dama vem, toma, a dama sai, torre B8, o Spassky continua atacando o Fischer. Mas a coluna C, o Spassky está dominando a coluna C, tá? Mas não consegue ativar as suas peças, tá? Corretamente. E o Fischer continua atacando.
Olha só. Aí colocou mais uma proteção aqui em cima do peãozinho. Olha aqui, outro peão dobrado agora ficou pro Fischer defender, né? Olha só, ele tá com torre e dama. E aqui tem torre e torre. Pasque também em cima do peão aqui. Então já vem, o Fischer vai ter que tomar esse bispo, né? Para não ficar mais um ponto ali, né? Só que o Fischer tem um peão passado. Aí ele tentou defender o peão, atacar o peão passado, a dama sai. E agora manobras de Fischer, né? E assim foi o jogo até a vitória do Bob Fischer, tá? E vocês viram como é que ficou a situação, né? Tanto o Spassky como o Fischer foram para cima dos peões dobrados, né? E fizeram o jogo em cima deles. No próximo vídeo, nós vamos explorar a casa fraca deixada por um peão, tá? Não perca o próximo vídeo, que vai ser muito bom também. Um exemplo prático e tudo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se cadastre, se inscreva no canal, compartilhe essa partida com seus amigos. E até o próximo. Valeu!